Olá, gente! Estamos aqui outra vez com mais um episódio Amor é um Bom Guia. Eu me chamo Pavitra Shankar e eu trouxe para vocês hoje o André Felipe. Ele é músico, tem bastante coisa interessante para conversar sobre música e cura. André, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pavitra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com vocês assistindo mais esse programa maravilhoso. Muito bom. O que você trouxe para a gente, então? Bom, Pavitra, eu tive uma vivência na minha vida, com a música muito profunda. Desde os 10 anos de idade, praticamente, eu me dou como músico, E, no caso, sou violinista. Então, eu tive uma carreira em torno da música muito abrangente até hoje, muito a fundo disso, E eu tive muitas experiências também com a música, um pouco profundas e também amplas, de várias formas possíveis. E uma delas também tem muito a ver com o processo de cura mental, Nós sabemos hoje que a música ela é utilizada em processos terapêuticos também, em processos não só terapêuticos, mas também até em hospitais. A música ela faz parte até de muitas curas, E eu queria saber de você, o que você pode dizer para mim e para as pessoas sobre esse processo de cura terapêutico, Como que é usado a música hoje em dia num processo de cura terapêutico? Eu sou músico também, Tive algumas experiências. Eu acho que, basicamente, segundo a teoria do Big Bang, esse primeiro boom já é arquétipo. Então, esse som já é arquétipo. A música, ela lida com essa questão do som. E bastante interessante, porque algumas frequências provocam vibrações no nosso corpo, de acordo com as notas, em frequências mais finas ou mais brutalizadas, e algumas bem graves, inclusive que alguns sons que o nosso corpo não suporta, em termos de som mais graves mesmo. E outras bem sutis. E você entenda assim, tem um estudo que as pessoas fazem hoje em dia de colocar areia numa placa, você deve ter visto. Sim. E aí, conforme a vibração, a nota musical, aquelas partículas, elas fazem um desenho específico com aquela areia. De acordo com a frequência. Digamos assim, ela chacoalha, até que chega uma hora que organiza exatamente a forma com o tipo de vibração. Sim. E aí ele não passa daquela forma, mantém aquela forma. Eu acho que a gente tem que olhar a música a partir daí. A musicoterapia, hoje em dia, enquanto musicoterapia, as pessoas também utilizam da letra, do valor das palavras, o conteúdo que está sendo abordado, mas essa questão vibratória, das frequências vibratórias das notas musicais, especificamente. Os acordes harmônicos, dos acordes de dissonância ou das notas distorcidas, cada um vai fazer uma qualidade vibratória no corpo, de conforto, de cura ou de desconforto. Aí vale a seguinte questão, até onde eu alcanço. Veja bem, existem coisas prazerosas que nos fazem bem, existem coisas desprazerosas que nos fazem bem, existem coisas desprazerosas que nos fazem mal, existem coisas desprazerosas que nos fazem bem, e esses valores são o tempo inteiro distorcidos assim. Tem coisas que são agradáveis, mas nem porque ela é agradável, vai fazer bem para você. Existem coisas que são agradáveis e que vão fazer bem. Sim. Outras não. E a mesma coisa, tem coisas que você vai achar como uma coisa ruim, mas ela está transformando uma negatividade sua, então ela vai promover cura. Mas você sente inicialmente como algo ruim. E existem coisas que são ruins e você vai se sentir desconfortável e vai fazer mal mesmo. Uhum. Eu acho que a mesma coisa vale para a música, para as qualidades vibratórias, sonoras, de você mobilizar parte do corpo
vibrar. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com musicoterapia, tem um kit bem interessante, bem rico sobre isso, e eu pretendo trazer ela aqui. Tem uma abordagem bastante usada para autista de musicoterapia. Eu acho que, por exemplo, a gente pensa em musicoterapia só no sentido de frequência em notas musicais, mas existem as marcações rítmicas também, que também ajudam a manter uma pulsação saudável ou não no organismo de alguém. E é claro, tem uma coisa muito forte e importante, você está ouvindo uma música, não tem nenhuma letra, não está contando nenhuma história, só uma história contada através das notas musicais. E você é remetido a diversas experiências internas, de amor, raiva, beleza, transformações, só através do som, sem fala nenhuma. Tem uma coisa que acontece muito, o mundo consumir música de um idioma que ele não domina. Pessoa está cantando numa língua lá de uma outra nação, ela tem uma relação com aquela música, ela constrói uma história em cima daquela música. Exatamente. E não sabe o que está dizendo. Eu tenho muito disso no meu dia a dia, né? Tem pessoas que convivem comigo que sabem que eu escuto muito música clássica principalmente, mas não só isso, mas todo tipo de música. Só que quando eu coloco, por exemplo, um concerto específico para escutar, e tem pessoas por perto de mim, as pessoas elas não entendem o que está acontecendo. Até eu falar para elas que você não precisa entender nada. Que é uma coisa que é sensorial, você tem que sentir, entende? Sim. É uma coisa que você pode interpretar da forma que você quiser. Não tem uma regra, não existe certo ou errado. Então, uma coisa que para mim pode significar aquilo, uma coisa romântica, ou eu posso interpretar na minha mente de uma forma, você pode interpretar de outra. Claro. Isso não existe uma coisa certa e errada, é realmente sensações. Né? Embora a música ela dá uma conduzida, ainda assim daquela conduzida tem todo um leque criativo que você vai usar. Exato. Né, para poder interpretar aquilo. Conta para nós alguma experiência especial que você teve com a música. A minha doação de vida para isso, né? Pessoas que acompanharam a minha carreira musical sabem muito bem que eu passei a infância, a adolescência e muito mais tempo depois disso envolto da música. Eu estudava coisa de 8, 10 horas por dia e eu vivia isso o tempo todo. Então, quando as pessoas falavam de música para mim, eu interpretava de uma outra forma e falava de outra forma, né? E as pessoas falam de música, de escutar as músicas. Eu vivi isto e vivo até hoje. Tanto é que hoje a gente tem um trabalho diferente, tem uma produtora de audiovisual, mas a música está sempre ligado nisso. Porque a música está ligada não só na parte musical, mas na arte em si, no que eu sou como pessoa. Então, eu acho que, para mim, uma coisa muito forte disso daí para mim é que eu não sou quem eu sou se não fosse a música hoje em dia. Toda a minha interpretação de vida e de mundo se dá por conta disso, entende? Então, para mim, é uma ligação muito forte. E eu queria também ver no seu ponto de vista terapêutico, como que funciona essa ligação? Existe uma explicação para isso? Que para mim, a música ela se torna algo divino, tem a ver com um espiritual também. Você chega a ser algo sublime, sabe? E que eu tenho uma meta de vida de que quando eu tocar ou quando eu fazer algo, que eu tenho que inspirar alguém, através da arte, através da música, através de qualquer outra coisa relacionada à arte. Então, tudo que eu faço hoje em dia é envolto disso, dessa sensação, dessa inspiração mútua, né? E existe uma explicação isso? Olha, eu acho que é através das frequências mesmo, né? Porque essas frequências... tem uma visão de uma cientista, ela já morreu, a Bárbara Brenner, uma cientista da NASA, e ela falava muito dessas frequências vibratórias. Então, digamos assim, a gente tem o nosso chakra básico, que ele vibra numa frequência mais densa, depois vem o sexual, que é um pouco mais acelerado, o plexo mais acelerado, assim por diante. Eu acho assim, à medida que você usa, e por isso as pessoas usam, por exemplo, o cristal, é como uma via de mobilidade, energia.
O cristal, ele vibra numa frequência muito veloz. Quando você usa, eu trabalho com pedras também. Quando você usa aquela pedra, então aquela pedra vai mudando o seu padrão vibratório e coloca você numa frequência mais elevada. Essa frequência mais elevada deixa a sua mente mais leve, a qualidade de pensamento mais leve e a qualidade, consequentemente, das escolhas também mais leve. Quando você entra numa frequência mais ondas largas, mais densas, então você tende a perceber o mundo de uma forma mais densa e experimentar emoções, sentimentos, vontades e curiosidades sobre coisas mais densas. Dessa forma, tem todo um trabalho espiritual que fala sobre essa questão da cabeça, dos oris e assim por diante. E a música também segue essa frequência, essa linguagem. Olha, eu tive uma vez uma experiência. Bom, todo mundo sabe, eu sou um espiritualista, né? Sou terapeuta, mas na minha vida pessoal sou um espiritualista. E eu tive uma experiência uma vez fora do corpo, que alguns vão chamar de sonho, não importa. Se eu estava deitado e eu acessei essa informação, é porque eu estava com essa frequência. Então, aconteceu assim, eu estava deitado, estava dormindo, e aí eu fui parar num lugar que era um jardim, em que tinha vários espíritos angelicais tocando uma música num jardim mágico lá em algum lugar. E eu fui parar lá nesse concerto. A questão é, se eu estive lá fora do corpo ou não, isso pouco importa. Para eu acessar isso, a minha frequência vibratória acessou esse padrão. Ou deitado ali, ou fora do corpo, não importa. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu como compositor, eu sonhei com as músicas prontas. Elas vinham em sonho com arranjo e tudo. E aí eu fui, então levava isso para a banda. Essas músicas prontas, algumas orquestradas, outras X, foi uma forma do meu self me ajudar a compor. Ainda assim, estamos falando de frequência mais sutis. Eu acho que essas frequências e essas inspirações envolvem muitos nossos anseios, né? O que nós queremos. Quando eu vou tocar uma música muito sutil, eu quero passar uma informação muito delicada para o ser humano acessar, e isso vai desencadear um estado. Se ela tiver no corpo dela um padrão vibratório denso que ela precisa soltar para ela poder evoluir, ela vai daquele momento se desidentificar da brutalidade que ela carrega e se afinar com aquela coisa delicada que eu estou passando. E o trabalho de cura acontece por aí, né? Eu acho que envolve espiritualidade, porque as músicas elas têm todas as frequências, né? Até as não audíveis. E a gente pode notar também que através da história do mundo, através da história das religiões também, elas estão muito ligadas na parte musical. Sim. Né? Na parte, por exemplo, de frequências, como você disse, né? Sim, sim, é todo um universo mesmo. Eu acho que essa questão da música, assim, as músicas, as cores, as texturas, são padrões, né? São padrões universais. Você vai ter essa linguagem através de uma forma, e essa forma pode ser simbólica, essa forma pode ser musical. Forma musical ela é uma forma muito específica, porque você imagina uma brutalidade, uma delicadeza, mas aquilo não está materializado na sua frente. É sonora, e ela te remete a paisagens internas. Fortemente. Você leva o ser humano à catarse, ao descontrole, à loucura ou à sanidade através do som. Então, a música ela é poderosíssima, uma ferramenta poderosíssima na nossa sociedade. Até tem uma pergunta para fazer para você. Na minha adolescência, eu comecei a compor muito cedo. E antes eu sentava no meu quarto, pegava meu violão, sentava na minha cama ali, pegava o violão e começava a compor aquela musiquinha. E aquilo tinha muito a ver com um estado meu, já o que eu estava sentindo, que eu não conseguia trocar com ninguém. Eu não sentia que as pessoas me entendiam, que a minha família me entendia, que os meus amigos, eu tinha abertura para conversar sobre certos assuntos muito íntimos meus, pessoais. E aí eu colocava tudo na musiquinha que eu compunha ali naquele trecho, nessa paisagem minha de solidão. Como que foi essa fase para você? Olha, eu posso dizer que foi um pouco parecido, tá?
Eu sempre me senti um pouco fora de blocos, né? Fora de grupos por conta disso, porque eu vivia algo que parece que para mim só eu conhecia, porque as pessoas não entendiam muito bem o que era isso, né? Nem os meus pais mesmo entendiam tudo isso. Eles apoiavam, sim, mas eles não entendiam o que era a música para mim, né? E muitos momentos, por exemplo, eu tive em solidão, não solidão, mas acho que seria a palavra certa, a solicitude, talvez, né? Porque eu gostava de ficar sozinho, praticando, e também não só praticando, mas sentindo as sensações musicais. Em muitos momentos, por exemplo, eu me trancava em algum quarto e apagava todas as luzes e tocava meu instrumento, porque aí eu não tinha mais a distração de visão, e sim eu ficava totalmente imerso na minha mente e nos sons, né, produzidos pelo instrumento. Isso me levava a uma outra situação assim de ambiente, de tudo, né? Totalmente eu me desligava. Claro que eu nunca fiquei expondo muito essas coisas que eu fazia, né? Porque as pessoas não entendiam nem o porquê que eu estudava tanto, imagina por que Claro. eu fazia essas coisas. Eu sempre senti muito as coisas. Para acessar umas paisagens que não dava muito para partilhar, né? Exato. Mas aí o que acontece é o seguinte, quando eu tocava meu instrumento para alguém ou para algum grupo de pessoas, as pessoas elas sentiam algo diferente, Sim. que era exatamente o meu propósito de vida, que era não tocar uma música ou alguma coisa, era realmente passar uma mensagem através do que eu estava fazendo, através do meu instrumento, através do meu som, através da minha interpretação pessoal, de corpo e de alma. Então era uma entrega realmente, né, que eu sempre me doei para isso. Tem uma coisa bastante interessante aí, que é assim, você acessar um nível de autossinceridade tão agudo e tão perfeito que é indizível, né? Só através da arte ou da música você consegue reproduzir e levar o outro a sentir também, via ressonância. Isso é fantástico, isso é mágico. E muitas pessoas falavam, falam até hoje, né, que eu tenho um dom para tocar o violino e tudo mais, mas eu acho que não é isso. O dom para fazer alguma coisa. Eu acho que eu poderia tocar qualquer instrumento, eu poderia fazer alguma outra coisa paralela, como eu já faço, mas não é isso. Eu acho que é realmente essa pequena coisinha a mais que vai além do óbvio. É uma sinceridade profunda mesmo, né? A gente, com a banda Ungamicula aqui, quando ela existia, fazia o show e as pessoas na plateia choravam. Às vezes um monte de gente chorava e se emocionava com a música por causa desse lugar. Então, aí reside a cura, na minha opinião, dessa sinceridade profunda. Sim. Que a música tem o poder de expressar como ninguém. Gente, eu conversei aqui com André Felipe. E como vocês viram, é uma pessoa fantástica, tem um trabalho maravilhoso musical. Vale a pena conhecer mais sobre ele. E nós tivemos aqui, então, mais um episódio, O Amor é um Bom Guia. E clica aqui no nosso vídeo e se registra no nosso canal. Na descrição tem o link que você pode comprar esse livro que aborda todos esses assuntos. Eu fiz ele justamente para ajudar quem tem dificuldade de conversar isso com todo mundo. Muito obrigado. Continue conosco.